Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia especial a você que nos acompanha nessa manhã de domingo em mais um programa Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Começa o programa de hoje convidando você a interagir com a gente, enviando seu comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na sua tela. É o palavrasdevida@arquidiocese.org.br. E te convido também a se inscrever no nosso canal no YouTube. É só buscar por Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todo o conteúdo que vai ao ar aqui no programa e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. O domingo de hoje é um domingo especial, é Dia dos Pais, e nós queremos desejar carinhosamente a todos os pais que estão nos assistindo que seja um ótimo dia, cheio de amor e muitas bênçãos. E claro, deixar o nosso carinho também para aqueles que não podem estar com seus pais ou filhos no dia de hoje, independente do motivo. E agora, vamos para o Vaticano acompanhar a catequese do Papa Francisco. Quando se trata do Evangelho e da missão de evangelizar, Paulo entusiasma, sai de si mesmo. Parece não ver nada além dessa missão que o Senhor lhe confiou. Tudo nele é dedicado a esse anúncio. E ele não tem outro interesse a não ser o Evangelho. É o amor de Paulo, o interesse de Paulo, a missão de Paulo, anunciar. Chega a ponto de dizer, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Paulo interpreta toda a sua existência como um chamado à evangelização, de fazer conhecer a mensagem de Cristo, a fazer conhecer o Evangelho. Ai de mim, diz, se eu não proclamar o Evangelho. Escrevendo aos cristãos de Roma, apresenta-se simplesmente assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Esta é a sua vocação. Em síntese, a sua consciência é de ter sido posto à parte para levar o Evangelho a todos. E não pode fazer outra coisa senão dedicar-se com todas as suas forças a esta missão. Portanto, compreende-se a tristeza, a desilusão e até a amarga ironia do apóstolo em relação aos Gálatas, que aos seus olhos tomam um caminho errado, que os levará a um ponto de não retorno, a uma outra estrada. O eixo em torno do qual tudo gira é o Evangelho. Paulo não pensa nos 4 evangelhos, como é espontâneo para nós. Com efeito, enquanto envia esta carta, nenhum dos 4 evangelhos tinha sido escrito. Para ele, o Evangelho é o que ele prega, o que se chama de querigma, ou seja, o anúncio da morte e ressurreição de Jesus como fonte de salvação. Essa é a pregação de Paulo. Um evangelho que se exprime com 4 verbos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. Esse é o anúncio de Paulo. Esse é o anúncio que dá vida a todos. Esse Evangelho é o cumprimento das promessas
e a salvação oferecida a todos os homens. Quem o recebe reconcilia-se com Deus, é acolhido como um verdadeiro filho e recebe em herança a vida eterna. Diante de um dom tão grande que foi dado aos Gálatas, o apóstolo não consegue explicar por que eles pensam em aceitar outro evangelho, talvez mais sofisticado, mais intelectual, não sei, mas outro evangelho. Contudo, devemos notar que esses cristãos ainda não abandonaram o evangelho anunciado por Paulo. O apóstolo sabe que eles ainda estão a tempo de não dar um passo falso, mas admoesta-os com vigor e com tanto vigor. O seu primeiro argumento aponta diretamente para o fato de que a pregação realizada pelos novos missionários, esse da novidade, não pode ser o Evangelho. Aliás, é um anúncio que distorce o verdadeiro Evangelho, porque impede de alcançar a liberdade, e essa palavra é chave, porque impede de alcançar a liberdade adquirida pela fé. Os Gálatas ainda são principiantes e a sua desorientação é compreensível. Ainda não conhecem a complexidade da lei mosaica e o entusiasmo em abraçar a fé em Cristo leva-os a ouvir os novos pregadores, iludindo-se de que sua mensagem é complementar à de Paulo. E não é assim. Contudo, o apóstolo não pode arriscar que se criem compromissos num terreno tão decisivo. O Evangelho é um só. E é aquele que ele anunciou. Não pode haver outro. Atenção. Paulo não diz que o verdadeiro Evangelho é o seu, porque foi ele que o anunciou. Não, isso ele não diz. Isso seria presunçoso, seria vanglória. Aliás, afirma que o seu Evangelho, o mesmo que os outros apóstolos anunciavam em outros lugares, é o único autêntico, porque é o de Jesus Cristo. E assim escreve: asseguro-vos, irmãos, que o Evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Podemos compreender porque Paulo usa termos tão duros. Utiliza 2 vezes a expressão anátema, que indica a exigência de manter afastado da comunidade aquilo que ameaça os seus fundamentos. Esse novo evangelho ameaça os fundamentos da comunidade. Em suma, nesse ponto, o apóstolo não deixa espaço para negociação. Não pode negociar. Com a verdade do evangelho não se pode negociar. Ou você recebe o evangelho como é, como foi anunciado, ou recebe qualquer outra coisa. Mas não se pode negociar com o Evangelho. Non si può scendere a compromessi. Não se pode descer a compromisso. A fé em Jesus não é uma mercadoria a negociar. É encontro, a redenção. Não se vende a bom mercado. Essa situação descrita no início da carta parece
paradoxal, pois todos os sujeitos em questão parecem ser animados por bons sentimentos. Os gálatas que ouvem os novos missionários pensam que, pela circuncisão, serão ainda mais devotados à vontade de Deus, e assim serão ainda mais agradáveis a Paulo. Os inimigos de Paulo parecem ser animados pela fidelidade à tradição recebida dos pais e consideram que a fé genuína consiste em observar a lei. Face a essa suprema fidelidade, justificam até as insinuações e suspeitas a respeito de Paulo, considerado pouco ortodoxo no que se refere à tradição. O próprio apóstolo está bem consciente de que a sua missão é de natureza divina. Foi revelada pelo próprio Cristo e, por isso, é movido por um entusiasmo total pela novidade do Evangelho, que é uma novidade radical, não é uma novidade passageira. Não existem evangelhos à moda, o Evangelho é sempre novo, é a novidade. A sua ansiedade pastoral leva-o a ser severo, porque vê o grande risco que os jovens cristãos enfrentam. Em síntese, nesse labirinto de boas intenções, é necessário desvencilhar-se para compreender a verdade suprema que se apresenta como a mais coerente com a pessoa e a pregação de Jesus e com a sua revelação do amor do Pai. Isso é importante. Saber discernir. Tantas vezes vimos na história e também vemos hoje qualquer movimento que prega o Evangelho com uma modalidade própria, muitas vezes com carismas verdadeiros, mas depois exagera e reduz tudo o Evangelho a um movimento. E isso não é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho do fundador, da fundadora. Poderia ajudar no início, mas depois não dá frutos com raízes profundas. Por isso, a palavra clara e decisiva de Paulo foi saudável para os Gálatas e é salutar também para nós. O Evangelho é o dom de Cristo a nós. Ele mesmo o revelou e é o que nos dá a vida. Muito obrigado. E nós continuamos no Vaticano, agora com as notícias internacionais. A nossa correspondente Lízia Carla, que está cobrindo as férias da Bianca Fracalvieri, traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Essa semana tivemos a alegria de, depois de um mês de pausa, rever o Papa Francisco na audiência geral, a tradicional catequese. Como vimos, o Papa acolhido com muita alegria pelos fiéis, mas também demonstrando toda a sua disposição e felicidade de reencontrar-se com as pessoas. Mas também, durante a semana, celebramos aqui em Roma, em todo o mundo, a dedicação de uma das basílicas papais mais visitadas pelo Papa Francisco, a Santa Maria Maior. Segundo uma antiga tradição, esta basílica foi construída após o Papa Libério ter tido um sonho em que Nossa Senhora dizia que indicaria o local onde construir uma igreja. E no dia 5 de agosto do ano de 358, em pleno verão romano, teria nevado no chamado Monte Esquilino. Naquele local foi então construída a primeira igreja do Ocidente dedicada a Nossa Senhora. É nesta basílica de Santa Maria Maior que o Papa fez sua primeira visita um dia após ser eleito pontífice. Ele foi lá rezar diante do ícone de Maria Salus Populi Romani. Desde então, por inúmeras vezes, o Papa retornou a esta basílica, especialmente
antes e depois de uma viagem apostólica. Mas este local também o Papa visitou em outras situações, como por exemplo no ápice da pandemia, quando foi lá interceder por todo mundo. A última visita do Papa ao local foi há poucos dias, quando retornou do Hospital Gemelli, onde esteve internado por 11 dias. De fato, a visita à Basílica de Santa Maria Maior é uma tradição no pontificado do Papa Francisco e nos mostra não só o seu amor por Maria, mas a sua necessidade de pedir a sua intercessão e também de agradecer por sua ajuda. Um grande testemunho para todos nós. Mas, Vinícius, começamos o mês de agosto e o Papa já anunciou quais são as suas intenções de oração para este mês. Vamos conferir e, é claro, vamos também nos comprometermos a rezar com o Pontífice. Vamos acompanhar o vídeo. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Do Vaticano, Lísia Costa para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Lísia, e até semana que vem. E no próximo bloco você confere as últimas informações direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Nós voltamos em instante, não saia daí.